Nessa aula nós vamos ver como que nós representamos as moléculas orgânicas. Diferente das moléculas anteriores que nós estudamos, que são feitas por poucos átomos, as moléculas orgânicas costumam ser mais complexas. Elas são formadas principalmente por carbono, e o carbono forma cadeias, ou seja, o carbono ele liga um átomo de carbono, se liga em outro átomo, que se liga em outro, e assim por diante. Nesse caso, nós temos aqui representações de moléculas pequenas só para conseguir entender, mas essas cadeias carbônicas podem ser muito grandes. O primeiro grupo de compostos orgânicos que nós vamos ver vão ser os compostos de cadeia aberta, ou cadeia acíclica. O primeiro ponto que é importante é lembrar que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, lembrando que ele é da família 4A ou da família 14. Ele pode fazer 4 ligações simples. E então, nessa estrutura a gente consegue ver que o carbono está fazendo 4 ligações simples, sendo essa ligação simples, lembrando que a ligação simples covalente, essa ligação simples com esse átomo de carbono, e 3 ligações simples com 3 átomos de hidrogênio. Essa representação aqui é a fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana, ela mostra como os átomos estão ligados uns aos outros. É isso que ela mostra. Mas ela não mostra a geometria da molécula, porque a geometria que o carbono tem é tetraédrica, então só é possível representar também no papel, mas tem que ser uma notação diferente, porque ela não é uma geometria plana, ela é uma geometria espacial. Essa mesma representação ela pode ser simplificada numa fórmula que é condensada. Nesse caso, os hidrogênios, esse carbono, por exemplo, que está aqui, ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, é possível fazer a notação, colocar os 3 hidrogênios, o subscrito embaixo do hidrogênio 3, para dizer que são 3 ligados a esse átomo de carbono. E aí a mesma coisa com esse aqui. Esse carbono está ligado com 2 hidrogênios, então ele vira CH2, H2 hidrogênios. Esse carbono também, CH2, e esse daqui, CH3. E ainda existe uma notação que ela vai aparecer ainda mais porque os compostos orgânicos vão ficar cada vez maiores e aí fazer uma representação tanto nessa notação aqui de fórmula estrutural plana quanto nessa numa forma mais condensada, ainda assim ficaria muito grande. Então existe essa representação aqui em bastão, simplificada, que significa a mesma coisa dessas duas outras representações. Cada ponta ou vértice é um carbono. Então aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem mais um e aqui tem outro. Então são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. O bastão significa ligação simples. Então entre esse carbono e esse carbono CH2 tem uma ligação simples, que é o que está aqui. Carbono, carbono, ligação simples. Entre o CH2 e o CH2 tem uma ligação simples, então entre esse CH2 e esse CH2 tem uma ligação simples. E entre esse CH2 e esse CH3 tem uma ligação simples, CH2, CH3, a ligação simples. Então o que essa fórmula faz? Ela deixa as ligações entre os carbonos e tira tudo que for carbono ligado com hidrogênio. Então esse carbono ligado com hidrogênio ele some, ele está aqui. Esse carbono ligado com hidrogênio ele desaparece, fica só o vértice, que é essa ponta. Esse aqui também some, fica só o vértice. E esse daqui some, também fica o vértice. Então é uma fórmula bem simplificada. Agora, por que ela tem esse formato em zigue-zague? É porque ela tenta dar uma noção da geometria. Então, se nós olharmos essa estrutura, ou essa estrutura aqui, todas essas 3 representações é a mesma molécula, elas só estão representadas de forma diferente. Mas se nós olharmos, então, essa molécula em 3 dimensões,
que é esse caso aqui, essa é a molécula que tem 4 carbonos. Se a gente rodar um pouquinho ela para cá, para a gente poder ver, veja, esse é o CH3, esse carbono, ele está ligado com hidrogênio aqui, e um hidrogênio aqui atrás. Esse é um CH2, ele está ligado com hidrogênio para cá e um hidrogênio lá, um apontando para fora da tela, um apontando lá para dentro da tela. Esse é outro CH2, ele está fazendo um hidrogênio, ele está fazendo ligação com o hidrogênio que está saindo aqui da tela e um que está lá atrás. Se eu virar um pouquinho e virar mais um pouco, vamos ver se eu consigo ver aquele outro. Está lá atrás o hidrogênio dele. E esse aqui último é o carbono ligado com 3 hidrogênios. Lembrando que a estrutura que o carbono tem é tetraédrica. Então veja que esse carbono ele está formando um tetraedro com as 4 ligações que ele está fazendo, 3 com hidrogênio e uma com esse carbono. Esse carbono também está fazendo uma ligação, ele também tem uma geometria tetraédrica. Então ele está fazendo lá com hidrogênio lá atrás, um hidrogênio aqui na frente, um carbono para cá e outro carbono para cá. Então quando os carbonos fazem ligação, fazem 4 ligações simples, a geometria é tetraédrica. E a cadeia carbônica, ela tem esse formato em zigue-zague. Então aquela representação, ela procura descrever essa geometria em zigue-zague que a cadeia carbônica tem. Lembrando que essa representação que nós estamos vendo aqui é uma representação que ajuda a ver a geometria da molécula, mas a molécula mesmo, ela tem mais essa cara aqui, o que é mais difícil de ver a geometria, né? Então, os elétrons do carbono vão até aqui, os elétrons do hidrogênio até aqui e aqui, né? A última camada do hidrogênio, do carbono. Então, só para saber como que a molécula seria mesmo, a molécula teria essa cara aqui. Essa é a representação mais fiel que a molécula tem. Só que nesse caso é muito mais difícil de você perceber a geometria dessa molécula, né? Mas ela tem essa daqui. De novo, essa representação nos ajuda a ver a geometria. A geometria forma zigue-zague entre as cadeias, né? O carbono liga aqui, o outro aqui, o carbono 3 aqui, o carbono 4 aqui. Então, por isso essa representação aqui. Bom, então tá ok. Então, entendendo essas representações, quais são as outras possibilidades que o carbono pode fazer? Então, aqui você tem 4 carbonos ligados uns aos outros e os demais... as demais ligações são preenchidas com hidrogênio. Como o carbono ele faz 4 ligações, ele pode fazer 4 ligações simples, ou ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla, como está descrito aqui. Então esse carbono ele está fazendo dupla ligação com outro carbono. Então como ele já está fazendo uma dupla aqui, que são 2, ele só pode fazer mais 2 simples. Ele faz 2 simples com 2 átomos de hidrogênio. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma dupla aqui, ele só pode fazer mais 2. Ele está fazendo uma com hidrogênio e uma com outro carbono. Então, a diferença deste para esse daqui é que você vê que 2 hidrogênios são perdidos, né, na formação dessa ligação aqui. Da mesma forma, essa representação ela pode ser simplificada. Então, aqui você tem um carbono ligado com 3 hidrogênios, ele vai virar carbono H3. Esse carbono ligado com 2 vai virar CH2, né, 2 carbonos. Esse que só tem um vai virar CH, vai ter a dupla ligação aqui, e esse vai virar CH2. Da mesma forma, a representação em zigue-zague, então 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4. Só que agora, entre esse carbono, se você contar 1, 2, 3, entre o carbono 3 e 4 vai ter uma dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4. Então, entre esses dois vai ter uma dupla. Então, vai ter aqui mais um traço para representar essa dupla ligação. Um conceito importante
quando a cadeia ela é aberta, e o que significa que a cadeia ela é aberta? Ela é aberta significa que ela tem duas pontas, ela tem uma ponta aqui e uma aqui. Se esse carbono tivesse ligado nesse aqui, formando um ciclo, essa seria uma cadeia fechada. Quando você tem cadeias abertas, você às vezes tem que pôr números no carbono, dizer que esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. É possível, quando a cadeia é aberta, você escolher qualquer um das duas pontas para fazer isso. Então, eu posso dizer que esse é o 1, então esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, ou eu posso fazer o contrário, eu posso dizer que esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Eu posso ir em qualquer direção. Nessa molécula em que ela tem uma simetria, ou seja, esse lado de cá é um CH2 ligado com CH3 e esse lado de cá é um CH2 ligado com CH3. Então não faz diferença quem eu escolha, quem seja o carbono número 1. Agora, quando começa a aparecer outros tipos de ligação ou outros tipos de átomo, nesse caso apareceu outro tipo de ligação dupla, eu preciso começar a contar os carbonos o mais perto da ligação dupla. Então, se eu começar daqui, esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3, é onde começa a ligação dupla, no 3. Mas se eu começar a contar daqui, esse é o 1 e é onde começa a ligação dupla. Então, eu tenho que começar o mais perto da dupla. Então, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Então, nesse caso, eu já tenho que começar a contar o carbono mais perto da onde eu tenho algo que é diferente das ligações simples entre carbonos e hidrogênio que tem aqui em cima. Agora, um segundo ponto existe uma terminologia para os carbonos. Se o carbono está ligado com um carbono só, ele é chamado carbono primário. Então, esse carbono aqui é primário e esse carbono é primário. A mesma coisa, que a mesma notação, esse é primário, primário. Aqui embaixo, primário, só está ligado em um carbono, primário. Carbono primário vai estar sempre nas pontas, né? Vai estar nas pontas. Agora, se esse carbono estiver ligado a dois carbonos, ele é chamado de carbono secundário. Então, esse carbono aqui, que está ligado neste e neste daqui, ele é secundário, e esse aqui também é secundário. Então, esse está ligado nesse e nesse, secundário, e esse também secundário. Secundário e secundário. Aqui é a mesma coisa. O do meio, carbono secundário, está ligado nesse e nesse, e esse secundário nesse e nesse. Quando o carbono estiver ligado com 3 outros carbonos, ele é terciário, e se ele estiver ligado com 4 outros carbonos, ele é quaternário, que é o máximo que ele pode ser, porque ele só pode fazer 4 ligações simples, então ele pode ligar no máximo 4 outros átomos de carbono. Então, seguindo, apareceu uma ligação dupla aqui, o carbono ele também consegue fazer uma ligação tripla e mais uma simples, porque a tripla vai valer por 3 ligações. Então, nesse caso, você tem esse carbono, ele está fazendo 3 ligações com outro carbono, então só sobra uma ligação para ele. E aí, essa uma ligação ele faz com esse carbono aqui, uma, e esse carbono faz 4 simples. Aqui é a mesma coisa. Esse carbono está fazendo 3 ligações aqui, aqui ele está fazendo uma, já deu as 4 ligações dele, e esse carbono aqui está fazendo 4 ligações simples. Também é possível transformar essa representação numa representação simplificada, que está aqui, condensada. Então, os 3 hidrogênios fica H3C. Esse carbono não tem nenhum hidrogênio, então é só carbono. Esse também não tem nenhum hidrogênio ligado, fica só carbono. E ainda é possível simplificar mais ainda, tirando tudo que for carbono, hidrogênio, só carbono. Então, isso aqui vira uma ligação simples. Isso e isso aqui fica só ligação simples. Então, eu sei que tem carbono aqui, tem carbono aqui, aqui e aqui. O daqui não tem hidrogênio, por quê? Porque ele está fazendo 3 ligações e uma aqui, então já são 4. O daqui também não tem hidrogênio, porque ele já está fazendo 3 na tripla, mais uma com esse carbono aqui. Então, já deu as 4 dele. Esse, como só está fazendo uma ligação, os outros 3 têm que ser hidrogênio.
Esse, como só está fazendo uma ligação, os outros 3 têm que ser hidrogênio. As cadeias que a gente viu aqui em cima, elas são cadeias não ramificadas. O que significa? Significa o seguinte: a cadeia carbônica, é possível você passar por ela sem tirar o ponteiro de cima. No caso, se você colocar o lápis na ponta de um carbono, você consegue passar por todos os carbonos sem tirar o lápis. Você coloca o lápis aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui e você consegue fazer com essas estruturas aqui todas. Mas quando a cadeia ela é ramificada, e aqui é uma possibilidade, tem uma cadeia aberta ramificada, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo passar por todos os carbonos sem tirar o lápis de cima. Porque ó, se eu vir nessa direção, eu vou ter que voltar. Então eu não posso voltar. Eu tenho que tirar e colocar aqui. Se eu vir aqui sem tirar o lápis e nem voltar, eu subo aqui para cima e fica aquela parte de fora. Então tem uma ramificação. Uma outra forma de ver ramificação é quando você tem carbono terciário e quaternário. Nesse caso, esse carbono está fazendo ligação com esse e com esse. Ele está fazendo com 3 carbonos. Então ele é terciário. E quando você tem carbono terciário, então você tem ramificação. Da mesma forma, a gente tem aqui uma estrutura, a fórmula estrutural plana. É possível condensar, então esse carbono está ligando 3 hidrogênios, ele vai ficar H3C. Esse aqui está fazendo com 2, ele vai virar CH2. Esse está fazendo com 1H e em cima é outro carbono, então aqui ele fica CH. Esse de cima está fazendo com 3 hidrogênios, ele vira H3C. E essa ordem de H3C ou CH3 não é muito importante assim. Você pode inverter, não tem problema nenhum. Tanto que aqui está aparecendo H3C e aqui está aparecendo CH3, mas são a mesma coisa. Veja, um carbono ligado com 3 hidrogênios é um carbono ligado com 3 hidrogênios. E nessa fórmula aqui, tudo que for carbono ligado com hidrogênio pode sumir e, no caso, se tiver na ponta, vira uma ponta, se tiver no meio, vira um vértice, né? Então, e uma coisa importante, veja, esse é o CH3, é esse daqui. Esse CH2 é esse. O carbono terciário, que está aqui, ele está ligado com 1, 2, 3. É esse aqui. Ele está ligado com 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono. Esse é o terciário. Aqui está mostrando que essa estrutura está aqui em cima. E aqui ela está representada aqui embaixo. Não tem problema, porque eu posso inverter a estrutura. Eu posso inverter essa estrutura aqui. Eu simplesmente posso rodar ela para baixo. E aí é a mesma coisa. E eu posso fazer a mesma coisa com essa daqui. Então eu posso rodar essa estrutura para baixo. E aí vai ser exatamente o que está aqui. Da mesma forma que se eu quisesse, eu teria rodado essa estrutura para cima. E aí eu teria o que estava aqui antes. Então, na realidade, não tem problema. Basta que as ligações estejam corretas. Eu tenho 1, 2 e 3 até chegar no terciário. Eu tenho 1, 2 e 3 e cheguei no terciário. No terciário tem um CH3 e tem outro CH3. No terciário tem um CH3 e tem outro CH3. É a mesma coisa. Então, mesmo que esteja de ponta cabeça ou esteja virado da esquerda para a direita, não tem problema. São todas a mesma molécula, a mesma representação. Nós vimos que quando tem ligação dupla, ela aparece nessa estrutura. Quando tem ligação tripla também. Quando tem outros átomos que não são carbono ligado a hidrogênio, como por exemplo oxigênio, nitrogênio,
enxofre, esses átomos, cloro, qualquer outro átomo, ele vai ter que aparecer nessa estrutura aqui. Por quê? Porque nessa estrutura em bastão, eu só retiro carbono ligado com hidrogênio ou carbono. Então, nesse composto aqui, ele é muito parecido com o anterior, só que ele tem oxigênio ligado com hidrogênio. Eu posso condensar todo mundo de novo, H3C, CH2, CH, do mesmo jeito. E eu tenho essa espécie aqui, esse grupo, que não é carbono ligado com hidrogênio, é oxigênio ligado com hidrogênio. Então eu faço exatamente a mesma coisa, eu retiro todo mundo que é carbono ligado com hidrogênio, então isso vira os vértices, esse é o CH3, esse é o CH2, esse é o CH e esse é o CH3 e aqui está o H. Eu não posso retirar, esse grupo vai aparecer aqui. Esses grupos que são diferentes de carbono e hidrogênio são chamados de grupos funcionais. Esse grupo funcional, por exemplo, o OH, a hidroxila, é o grupo dos álcoois. As substâncias orgânicas que têm o grupo OH é um álcool. Nós conhecemos muito um álcool específico que é o etanol. O etanol é o álcool combustível, é o álcool que é usado na limpeza e também é o álcool da bebida. Ele é um só, na realidade ele tem 2 carbonos e o OH, então ele só não tem essa parte aqui, esses outros 2 carbonos aqui. Nesse lugar ele tem um hidrogênio aqui e 2 carbonos e o OH. Então, como eu falei anteriormente, aqui o OH está apontando para cima, aqui está apontando para baixo, não tem problema nenhum, é a mesma estrutura. Eu posso rodar ela e é a mesma. Então, CH3 está aqui, CH2 está aqui, CH está aqui, em cima do CH está o OH, eu estou vendo aqui, também não tem problema, CHOOH, essa ordem não tem problema de como se escreve, e nesse CH tem um CH3, então nesse CH tem um CH3 ligado. O próximo exemplo é quando esse átomo, ao invés de estar ligado do lado de fora da cadeia, se a gente olhar aqui, esse grupo está ligado do lado de fora. Eu tenho a cadeia carbônica aqui e o grupo está ligado aqui fora. Então, o grupo está ligado como se fosse uma ramificação. Essa é a cadeia de carbonos e está ligado aqui. Mas ele pode estar ligado, um átomo, ele pode estar ligado dentro da cadeia. Então, aqui eu tenho carbono. Aí agora eu tenho nitrogênio, carbono e carbono. Só uma outra coisa importante, o oxigênio ele faz 2 ligações. O oxigênio, 2 ligações. Lembra da água, H2O, oxigênio fazendo 2 ligações. Aqui é basicamente a mesma coisa. Aqui tem o oxigênio, um lado ele está fazendo H, se fosse desse lado outro H seria água, mas ele está fazendo uma ligação com uma molécula bem maior aqui. Mas oxigênio, 2 ligações. Nitrogênio faz 3 ligações. E nesse caso o nitrogênio está no meio da cadeia. Então tem um carbono, aí tem nitrogênio, aí tem outro carbono, e aí tem outro carbono. Funciona, fazendo a fórmula condensada funciona do mesmo jeito, tem o carbono ligado com 3 hidrogênios, então vai ficar carbono H3. O nitrogênio só está fazendo com um hidrogênio, então é NH. Quando é 1, não precisa pôr número, assim como o carbono aqui é 1, não tem número. Esse carbono fazendo com 2 hidrogênios, CH2, e esse carbono fazendo com 3 hidrogênios, CH3. Quando essa estrutura vai ser formada aqui em bastão, a única coisa que vai sumir vão ser os carbonos ligados a hidrogênio. Então esse carbono ligado a hidrogênio ele some, está aqui. Esse NH não pode, porque ele é diferente de carbono ligado a hidrogênio, então aparece, ele fica no vértice NH3. Nesse vértice, que se fosse carbono seria assim, mas como não é, vai aparecer o NH. Esse NH está ligado ao CH2, então ele está aqui, ligado a CH2. E esse CH2 está ligado a CH3, então está aqui ligado a CH3. Então, é isso aqui. O objetivo
dessa primeira e da próxima aula também é justamente conseguir entender o que são essas estruturas aqui, essas estruturas orgânicas aqui simplificadas. Essas aqui nós já temos mais familiaridade, mas essa aqui a gente vai continuar vendo e também vendo os tipos de cadeias carbônicas que ocorrem nos compostos orgânicos.